verses, writing my poems. For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message. From the vein, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Caldeirão da Safira. Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria continuar agradecendo aos meus amigos magistas que têm dado todo o apoio, compartilhando o link aqui do nosso canal. Todas as vezes que eu tenho entrado nas redes sociais, em Instagram e Facebook, eu tenho visto, né, que eles estão compartilhando isso. É muito bom saber que a gente pode contar com o apoio dos nossos amigos. Um beijo para vocês, muito obrigada. O assunto de hoje, ele foi sugerido via Instagram. Quem não tem ainda o meu Instagram, que não me segue ainda, eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo e na descrição desse vídeo, para que vocês possam estar entrando em contato comigo também via Instagram. E é até mais fácil do que por aqui ou por e-mail, tá bom? Eu fiz uma enquete pedindo que as pessoas dessem opiniões sobre temas que poderiam ser abordados hoje, que é o nosso segundo vídeo. Na verdade, primeiro, né, porque o vídeo lançado foi apenas para a abertura do canal. E foram sugeridos vários temas bacanas, dentre eles, e em sua maioria, Goetia, porque a gente sabe que está super em alta no momento, né? Dentro do ocultismo está super em alta Goetia. E em segundo lugar, culto a Lilith. Por eu ser mulher, por eu compactuar com o sagrado feminino e cultuar também, então esse foi sugerido em segundo lugar. Porém, hoje nós iremos falar sobre um outro tema, que é o assédio e o abuso dentro do ocultismo. É um assunto muito sério e um assunto também bem triste. Bom, nós sabemos que quando a gente fala sobre abuso e assédio, não estamos nos referindo somente a cunho sexual, né? Tem muitos abusos aí que têm acontecido dentro de terreiros, dentro de centros espíritas, dentro de igrejas e afins, que é o abuso moral, o abuso psicológico, o abuso físico também. Porém, hoje vamos relatar vários depoimentos que eu recebi e resolvi realmente falar sobre isso justamente por isso. Eu recebi muitos depoimentos, principalmente de mulheres, pasmem, mais homens também, mas principalmente mulheres, que sofreram abuso de alguma forma, principalmente quando começaram a buscar sobre o ocultismo. Eu, por exemplo, tenho algumas coisas para comentar. Em especial duas eu vou comentar agora, que foi assim que eu comecei a buscar também conhecimento dentro do ocultismo. Eu conheci uma pessoa, conversei poucas vezes com ele. Ele é um magista e na época eu fiz um jogo com ele, eu queria fazer alguns trabalhos e tal, eu queria comprar livro, eu queria estudar, enfim, eu queria muitas coisas. E depois de alguns dias a gente conversando, ele começou a me seguir no meu Instagram pessoal. E a partir disso, um dia ele mandou mensagem, inclusive eu tenho essa mensagem até hoje, eu salvei essa mensagem, tenho gravado até hoje, onde ele me diz o seguinte, que se eu resolvesse, que se eu quisesse, né, mandar um nudes para ele, ele não cobraria um trabalho para mim. Ou seja, ele quis fazer uma barganha, né, com a Diamond Safira, que se eu mandasse um nudes, o meu ritual sairia de graça. Esse é o primeiro relato. O segundo relato é que há um tempo atrás, no ano passado, não me lembro exatamente o mês, em um grupo que eu participava de estudo de Goetia, já rolaram várias coisas assim pequenas dentro de grupo, mas uma pessoa entrou. Essa pessoa na época era advogado. Ele entrou no grupo e todas as vezes, ele conversava muito pouco no grupo, e todas as vezes que eu conversava, ele se manifestava. E um dia ele resolveu vir no meu privado, falar que, nossa, me achou muito bonita, que me achava muito inteligente, meu ponto de vista, a forma que eu falava, enfim, me colocava lá em cima. E depois de alguns dias ele me mandando mensagem no privado, um dia ele resolveu me abordar, dizendo que todo mundo tinha um preço e ele queria saber qual era o meu preço, quanto que eu queria para poder estar com ele. Na época foi um bafafá dentro do grupo, porque de início eu removi ele, eu era administradora no grupo, uma das administradoras, eu removi ele e fui no grupo de administradores e contei o que tinha acontecido e mandei print, enfim. Depois eu resolvi adicioná-lo novamente e desmoralizei ele dentro do grupo, falando o que tinha acontecido para que outras pessoas também soubessem quem era ele e o que ele tinha feito. A partir disso eu tomei algumas providências, que não veio ao caso dizer agora, mas é só para vocês terem uma noção do que tem acontecido. Quando eu lancei essa enquete no Instagram e algumas pessoas responderam, eu vi que algumas pessoas, poucas, se manifestaram pedindo que o assunto fosse esse.
Então o que eu fiz? Eu lancei uma pergunta lá, seguinte: quem já passou por abuso ou assédio e puder ou quiser, né, comentar no meu privado, por favor, comente. Eu recebi vários relatos. Um me chocou um pouco porque foi um rapaz, ele queria ser iniciado e provavelmente essa outra pessoa que se dizia um mestre, um mentor, um sacerdote que iria iniciá-lo tinha interesse sexual nele e só o iniciaria com a seguinte condição, que era ter relação sexual com ele, partindo do princípio que ele usou a magia para isso, porque ele disse que só poderia ser iniciado dessa forma. A gente sabe que isso não é verdade. Existe magia sexual, Safira? Existe sim. Porém, as pessoas estão usando isso para abordar pessoas geralmente iniciantes, que não têm muito conhecimento, neófitos, porque está aprendendo ainda, e muitos caem nessa história. Um outro depoimento que eu recebi foi de uma garota, onde ela foi inclusive ameaçada de morte, porque ela não quis ter relação sexual com não me lembro se foi um bruxo ou um pai de santo, não me recordo, mas ela mandou o depoimento dessa forma, que a pessoa por alguns momentos a abordou com cunho sexual, ela não teve interesse, e ele acabou ameaçando ela de magia, de destruição, enfim, caso ela se recusasse, continuasse a se recusar a dormir com ele. Então, assim, isso tem acontecido muito. Nós temos um grupo no Facebook que se chama Filha de Lilith Sagrado Feminino, que é o grupo do nosso coletivo, que tem mais de 4.000 mulheres. Hora ou outra a gente recebe esse tipo de depoimento, principalmente no privado, para as ADMs, contando sobre esse tipo de coisa ou perguntando se de fato é verdade. O que tem acontecido muito, tem em especial uma pessoa no Facebook que eu creio que seja um perfil fake, até porque tem fotos muito aleatórias e não tem nada que comprove que de fato seja ele. A foto do Facebook é um senhor meio obeso, careca, enfim, eu não me lembro o nome, também não falaria o nome aqui porque de fato poderia ser processada, mas fica como alerta, principalmente para as mulheres. Ele tem abordado meninas dizendo ser um bruxo, sacerdote de Lilith, e porque sabemos, como eu acabei de falar, que está super em alta o culto a Lilith, o sagrado feminino, o feminismo, o empoderamento de mulheres. Então, ele tem usado isso e tem usado o ocultismo para poder chegar nessas mulheres. Já aconteceu relatos dele pedir fotos para dizer que queria avaliar os chakras, avaliar a aura da pessoa, fazer uma avaliação espiritual, segundo ele. E também ele já chegou a ameaçar e chantagear mulheres com essas fotos, com as supostas fotos. Algumas chegaram a cair, outras tiveram sorte de se comunicar e não caíram. Então é até um recadinho que eu deixo aqui para vocês. Meninas, conversem, rapazes também. Se vocês tiverem dúvidas, estão iniciando agora uma busca, vocês estão muito curiosos, vocês estão com uma ansiedade de descobrir, de saber, de fazer, de acontecer, de ver resultado, mas vocês têm dúvida de alguma coisa que pode ser de caráter ruim, procurem saber a verdade. Eu sei que tem muito grupo aí no Facebook que é muita balela, mas sempre vão ter pessoas que se salvam. Vai dentro do grupo, vai lá naquela pessoa que é administrador, vai lá naquele cara que posta várias coisas bacanas, rituais, onde tem bastante gente dizendo eu conheço, ele é muito bom, ele é de confiança. Avalie a pessoa e tira a dúvida. Eu tenho certeza que se você mandar lá, fulano, eu tô com uma dúvida porque uma pessoa me pediu uma foto nua, eu tô com uma dúvida porque uma mulher falou isso, um cara falou aquilo, eles não vão deixar de responder. No nosso grupo são bem-vindas as mulheres para perguntar também, para acompanhar. Podem mandar para mim no Instagram, podem ficar à vontade. Procurem pessoas que vocês saibam, ou que vocês acreditem que sejam de confiança, que tem um trabalho honesto. Tem muito mago legal aí que tem trabalho bacana, tem muita magista legal que tem trabalho bacana. E vocês precisam conversar para tirar essas dúvidas, ok? Caso seja algo mais grave, uma abordagem mais pesada, uma ameaça, uma chantagem, alguma coisa do tipo, busquem ajuda na polícia, busquem ajuda especializada. Não adianta vocês entrarem no Facebook e denunciar a conta, porque o máximo que vai acontecer é a conta cair e essa pessoa pode criar um outro. E se for um perfil fake, você ainda de certa forma vai estar dando força para esse perfil, porque ele vai criar outro e vão ter novas vítimas. Então o ideal é que você procure uma delegacia, faça um boletim de ocorrência e dê uma queixa, porque essas coisas não são coisas comuns e não devem acontecer. Outra situação. Várias pessoas comentaram a questão de abusos de cunho não sexual, onde são escravizadas, entre aspas, onde são abusadas psicologicamente, onde são obrigadas a fazer certas coisas que eles não compactuam com aquilo.
Eu sempre digo uma coisa, vou repetir para vocês. Se vocês estão em um local onde vocês não são bem recebidos, se vocês estão em um local onde vocês não se sentem bem, onde você precisa passar por cima do seu caráter, do que você aprendeu, do que você considera certo para estar, aquele lugar não te pertence. Esse lugar não é para você e você precisa buscar um lugar que seja o seu. Não existe só uma casa de macumba, não existe só uma igreja, não existe só um centro espírita, não existe só um padre, só um pastor, só um pai de santo, só um sacerdote, só um bruxo. Não existe. Você vai procurar um lugar onde você seja bem recebido e onde você se sinta acolhido. Isso é fundamental para a sua evolução, tanto espiritual como quanto pessoa, ok? Por outro lado, que também é muito importante, em especial, continuo dizendo em especial porque são os casos maiores, em quantidade maior, as mulheres. Quando você disser algo, você tem que ter muita responsabilidade sobre o que você está falando. Agora eu vou explicar por quê. Hoje a gente tem visto questões de fake news, onde muitas mensagens, muitas imagens são compartilhadas e são inverdades. O que isso pode causar? Muita destruição e muito problema, muitas consequências à vítima. Porque se a pessoa não é realmente de fato o que você está dizendo que é, ela se torna uma vítima. E você pode estar prejudicando uma pessoa, pode estar prejudicando o trabalho dela, pode estar prejudicando a família dela, como acontece muito. Pessoas são agredidas na rua e muitas vezes são vítimas. Então eu digo uma coisa, tenham muita responsabilidade sobre o que vocês dizem e sobre o que vocês deixam a entender. Se eu chegar aqui hoje no canal e falar, teve uma pessoa que fez isso, me abusou, me chantageou e tal. Ah, mas eu não vou dizer quem é, mas a pessoa começa com a letra A, começa com a letra B. Vocês vão começar a deduzir pessoas. E se eu não responder negativamente de que não é fulano de tal, as pessoas vão entender que pode ser fulano de tal. Isso é muito pesado. Você sujar a imagem de alguém, você sujar o caráter de alguém é uma coisa muito pesada que se tem que ter muita responsabilidade. Eu sei que muitas vezes acontece da pessoa estar carente, a pessoa está sofrida, com problemas e buscar ajuda, e a partir dessa ajuda a pessoa entender que o outro está desejando, que o outro está tendo interesse. Isso é muito comum por um momento que você está passando, não está bem, de repente encontra um apoio, alguém muito legal, um mago que lhe atende muito bem, ou uma sacerdotisa que te atende muito bem, você começa a achar que será que ele está me desejando, será que ela está querendo alguma coisa? Isso acaba sendo comum de acordo com como você está sentimentalmente, psicologicamente. Se está muito abalado, o ser humano tende a abraçar o que está fazendo bem no momento. Então vocês observem bem também para não condenar pessoas que não têm esses indícios, pessoas que não são pessoas ruins, de caráter ruim, porque isso é uma responsabilidade muito grande, ok? Novamente repito, quem estiver precisando de ajuda com relação a isso, procure alguém que você confie. Procure alguém que tenha bastante visibilidade, que seja uma pessoa honesta. Procure alguém bem pequenininho, que seja lá no terreirinho na sua rua, que seja um vizinho seu, alguém que não tenha participação nenhuma religiosa. Procure alguém que possa te ajudar e conversem. Conversem, porque se necessário exposição, vai ter exposição. Se necessário que seja procurada a polícia, tem que se procurar a polícia, ok? Não guardem isso, porque isso não é correto. Isso não é real, isso não é certo. Então, o que não é certo, a gente tem que falar sim, principalmente para nos ajudar e ajudar futuras vítimas. Então, fica aqui o registro, fica aqui esse nosso bate-papo curto, mas como um alerta. Caso vocês precisem de mim, pode me chamar no Instagram, pode me chamar no e-mail, mandar um e-mail. Se acontecer alguma coisa parecida, alguém está chantageando vocês, alguém está fazendo uma coisa muito ruim, usando a sua espiritualidade, usando a espiritualidade dele, usando o seu problema e a sua necessidade para te abusar, pode falar que a gente vai te apoiar, tá bom? Não só eu, como outras mulheres, como outros homens, como pessoas de bom caráter. A gente está aqui para isso, para somar e para ajudar o outro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que vocês se inscrevam, não adianta só vir aqui assistir o vídeo, eu sei que tem muito fake aí, eu sei que tem muito perfil anônimo, esses são os nossos maiores fãs, todo mundo sabe. Mas quem não é tão fã, tão anônimo assim, e puder se inscrever aqui e divulgar o canal, eu agradeço muito. Eu sei que a gente está começando agora, prometo melhorar, arranjar um lugar bacana. Eu recebi até uma crítica construtiva no meu Instagram com relação a isso, a montar um cenário bacana para conseguir fazer os vídeos. Por enquanto essa não é minha prioridade, mas isso vai acontecer, tá? Eu prometo que eu vou organizar isso direitinho com o tempo. Não tenho muito tempo para fazer isso, mas a gente arranja um jeitinho e vai dar certo. E vamos que no próximo vai ser melhor.
Um beijo a todos e muito obrigada.